E aí galera, nós vamos começar agora a aula número 4 desse curso de Regimento Interno para a Câmara Municipal de Osasco. A gente vai continuar a partir de onde a gente está parando. Se é a primeira vez que está chegando por aqui, assista as outras aulas. Essa é a nossa quarta aula, a gente já está andando um pouquinho na matéria, então perca aí um pouquinho de tempo, assista as aulas anteriores, as aulas estão bem legais. A proposta é fazer aqui para vocês os assuntos que eu considero mais importantes do regimento interno, os assuntos que eu mais vi cair em provas de câmaras municipais, os assuntos que de uma forma o Instituto Mais, que é o instituto que vai fazer a prova de vocês, que ele costuma cobrar. Então assista às aulas anteriores, vai ser legal aí. E se você está acompanhando o nosso curso, vamos lá, vamos continuar na mesma tocada, lendo um pouco de regimento, anotando um pouco de coisa na nossa lousa improvisada. A gente vai continuar a aula a partir de então. Nós estamos estudando aqui as funções do Poder Legislativo, as funções que ele exerce para, juntamente com o Poder Executivo, para comandar a cidade, para dar os destinos políticos, os destinos de interesse da população em prol do bem comum que o município deve pautar. Então a gente está vendo as funções e atribuições do Poder Legislativo, e aí a gente vai ver a partir de então, né, a gente vai ver a partir dessas funções como que o Poder Legislativo leva isso a cabo, como que ele exerce essas atribuições, através de que ferramentas que ele exerce essas atribuições. Então vamos dar uma olhada no nosso regimento aqui, vou sair aqui um pouquinho aqui do lado, para dizer para vocês o seguinte: o Poder Legislativo, ele vai fazer as suas funções, exercer suas atribuições através de algumas ferramentas, através de algumas colocações. Então acompanhe aqui comigo no nosso regimento. Eu já deixei preparado, e aqui é o artigo 191. Então, como eu falei para vocês, a gente não vai seguir uma sequência numérica dos artigos, a gente vai fazer uma sequência, digamos, lógica, onde a matéria é apresentada para vocês, para que vocês possam ter um entendimento do funcionamento a partir da minha proposta de como passar da melhor forma para vocês e que vocês retenham esses ensinamentos. Então a gente viu as funções, agora a gente vai ver como que essas funções elas são praticadas, como que elas são exercidas, como que elas são finalizadas. Então aí a gente vai passar para o artigo 191, e quando eu fizer isso, quando eu estiver lá com o regimento, eu gostaria que vocês estivessem assistindo essa aula com o regimento do lado. E como eu falei, melhor é um regimento que vocês imprimam direto da internet do que o regimento que vem em apostila. Então a questão é a seguinte: aqui as proposições são as formas, são as ferramentas, são as maneiras que a Câmara Municipal vai exercer as funções. Então elas são indicações, requerimentos, moções, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, subemendas e emendas. Proposições são propostas, são tipos de manifestação da Câmara Municipal perante determinado assunto para exercer aquelas funções que a gente estudou. Então, o que acontece? A Câmara Municipal vai, através dessas proposições, através dessas ferramentas, ela vai cumprir aquelas funções. Então, deem uma olhada aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui Deem uma olhada aqui para eu falar uma questão para vocês. Eu tenho usado, e vocês devem ter visto, um quadro que é um flip chart, que é um quadro que você escreve nele, né? Como se fosse uma folha sulfite bastante grande. E vocês viram que agora eu já anotei ali as funções que a Câmara exerce para a gente trabalhar a respeito dele. Pode parecer que esse quadro ele é antiquado ou que ele é desnecessário, mas a minha ideia é a seguinte: além de falar para vocês o regimento interno, eu gostaria de passar para vocês formas de estudar esse regimento. Então, o que acontece? A gente vai dar ferramentas de estudos para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Montando esses quadros, montando essas planilhas, é uma forma de criar um mapa mental. E eu gostaria que vocês, quando estivessem estudando, também fizessem algo semelhante,
porque vocês vão ver que na hora que você precisar lembrar de alguma coisa, vai ser mais fácil você lembrar da matéria, vai ser mais fácil você, na hora da sua prova, lembrar de cada uma das coisas, se você tiver um esquema mais ou menos como o que eu faço aqui. Então vamos ver na prática como que funciona. Eu vou passar para o quadro branco, para o flipchart, e colocar cada uma dessas atribuições no quadro, para vocês verem frente a cada uma dessas atribuições como que eles são colocados. Então deem uma olhada no quadro como que ele ficou anotado até então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, deem uma olhada. Essas aqui são as principais funções que a Câmara vai exercer, então era o que a gente tinha visto. É a função legislativa, e aqui olha que interessante, eu coloquei no quadro as principais características de cada uma dessas funções. Então lembra que a função legislativa ela era precípua, querendo dizer o quê? Que é a principal função. Vejam também o detalhe, eu estou fazendo um quadro que a ideia é ter uma ferramenta para memorizar essas situações. Então cada atividade, cada informação eu estou escrevendo em uma cor, de maneira que se você tiver um quadro desse semelhante com você, se você fizer um quadro semelhante, um mapa mental desse, na hora de estudar vai ser bastante mais fácil. Outra função, fiscalização e controle. Lembra que era só exercido para o prefeito, para secretário e para vereador? Então, com isso você tem uma visualização dessa questão. Assessoramento, outra função, que é uma sugestão que o Poder Legislativo dá para o Executivo, e a função administrativa, que é referente à organização interna. Então, com esse quadro, você vai ter condições de visualizar cada uma dessas funções e suas principais características. Agora, o que eu quero pôr para vocês aqui são as ferramentas que o Poder Legislativo usa para cumprir cada uma dessas funções a partir do nosso artigo 191, que é o artigo que a gente está estudando. Então você vai ver que no artigo 191 diz que as proposições consistirão em indicação. A indicação é uma ferramenta típica do assessoramento. Tanto que ela está lá no começo, no artigo que ele fala do assessoramento, artigo 3º, se não me engano, ou o 2º, ele fala que a indicação é a forma de fazer o assessoramento. Então, a indicação é o assessoramento. Requerimento, que é o nosso segundo inciso ali do artigo 191. O requerimento ele vai servir para fiscalização e controle. Requerimento. E ele vai servir também, eventualmente, para o assessoramento, apesar de... Eu não vou colocar para não confundir, mas porque o artigo 2º fala que o assessoramento é feito através de indicação. Mas, eventualmente, o requerimento pode servir como assessoramento, mas eu vou deixar só o que está colocado lá no artigo 2º por conta de que é o que consta no próprio regimento. O terceiro, moção. A moção, na verdade, ela é uma função dentre essas aqui, que ela está ali, vamos colocar que ela seja uma função administrativa, que ela serve para... ela não serve para organização interna, mas ela serve para manifestar uma opinião da Câmara perante algum órgão externo, então a gente coloca ali no administrativo, mais ou menos. Número 4, projetos de emenda à lei orgânica. Projeto de emenda à lei orgânica vai ser a função legislativa. Eu vou colocar aqui pela sigla, tá, galera? Vai ficar fácil de ver. Projeto de emenda à lei orgânica do município. PELOM é o nome que a gente fala habitualmente sobre projeto de emenda à lei orgânica. Número 5, estamos acompanhando o artigo 191, lembrem disso. Número 5, projetos de lei. Então, projetos de lei são os famosos PL. O PL, ele pode ser de lei ordinária ou ele pode ser de lei complementar. Aí, cada qual com uma atividade específica, cada qual com uma finalidade precípua para ver se é lei ordinária ou se é lei complementar. O número 6, projetos de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo, ele é também uma função de legislativo, porque ele precisa de votação e ele é uma ferramenta que a Câmara usa para expressar assuntos externos, a respeito externo. Então vou colocar como função legislativa PDL, projeto de decreto legislativo.
Projeto de resolução. Projeto de resolução é a típica ferramenta, é a típica proposição que a Câmara usa para tratar de organização interna. Então aqui vou colocar o projeto de resolução. E por último, substitutivos e emendas. Substitutivos e emendas, eles são, na verdade, eles compõem, é uma proposição que compõe as proposições da Câmara Municipal, só que eles servem para substituir qualquer uma dessas outras. Então, vou colocar um asterisco aqui. Substitutivos e emendas. Eles servem para substituir uma outra. Então, vamos supor, um projeto de lei está sendo votado, não está adequado, cria-se um substitutivo para substituir aquele projeto de lei. O projeto de lei precisa de uma alteração qualquer, cria-se uma emenda para alterar esse projeto de lei. Com isso, o que acontece? Fazendo um quadro desse tipo, olha só, a gente tem uma visualização de todas as funções que a gente estudou, as principais características de cada função e as ferramentas onde essas funções são exercidas. Então essa é a grande finalidade de ter um quadro assim, que você pode depois, quando você for estudar, vai ficar bem mais fácil para você lembrar como exerce cada uma dessas funções e como que são feitas essas funções, como que elas são instrumentalizadas através de quais ferramentas. Aí você tem uma visão, digamos, global do sistema e uma visão mais fácil de verificar. Então façam isso sempre que vocês estiverem estudando, mesmo outras matérias, façam esse tipo de quadros que vocês vão ter uma facilidade para ver essa questão. E aí, eu vou aproveitar aqui no quadro, aproveitando que a gente falou sobre as maiorias de discussão e de debate, e aí é uma questão que já começa a ser uma grande aposta do que vai cair, porque cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas proposições, ela tem um número de vereadores que precisa para sua aprovação. Então, o projeto de emenda à lei orgânica, ele precisa de uma maioria qualificada para aprovação. E vocês podem voltar nas aulas anteriores e ver que a maioria qualificada ela é de 2/3, ou seja, 66% dos vereadores da casa. No caso nosso aqui, ele é de 14 vereadores. Ordinária, maioria simples para uma aprovação de uma lei ordinária. Uma lei complementar tem maioria absoluta para aprovação. O PDL, que é o projeto de decreto legislativo, às vezes ele é qualificado, às vezes a maioria exigida é a maioria simples. Conforme o caso, a gente vai estudar isso com mais precisão em algum momento. Requerimento, ele pode ter também maioria qualificada para sua aprovação, ou maioria simples, conforme o tipo de requerimento que for feito. Indicação não precisa quórum nenhum de aprovação, ela já é direto, ela já é encaminhada ao prefeito. Indicação, então, ela não tem quórum de aprovação. A moção, o quórum de aprovação deve ser de maioria simples, mas a gente verifica isso melhor mais para frente, mas a princípio a maioria é simples. E projeto de resolução. Quando é um projeto de resolução que altera o regimento interno, ele tem uma maioria qualificada de 2/3, e quando é um projeto de resolução sobre outro assunto, elas têm uma maioria simples. Com isso a gente fecha uma amarrada de como que está as funções, as ferramentas e a quantidade de votos e a maioria necessária para que seja aprovada cada uma dessas proposições, para exercer cada uma dessas funções, as funções específicas. Guardem esse quadro é importante. Se for aproveitar alguma coisa, se for pedir alguma coisa, minha primeira aposta, que já seria interessante, eu vou voltar aqui para vocês, minha primeira aposta que já seria interessante, se eu fosse escolher um assunto para dizer isso aqui pode cair, seria quais matérias que vão ser objeto de lei ordinária, quais matérias vão ser objeto de lei complementar e a maioria de cada uma delas. Isso a gente vê a partir da próxima aula, nosso tempo tá esgotando aqui. Na próxima aula a gente vai ver essa coisa muito importante que é a diferença entre cada uma dessas proposições de lei complementar e lei ordinária e quais matérias cada uma delas regula. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço, não esquecem, cliquem aí no próximo vídeo, a gente já vai ver a próxima aula.